O silêncio antes da morte. Era o início do século XIV, e a Europa ainda acreditava viver sob a proteção de muros, fé e rotinas que pareciam imutáveis. As cidades cresciam, os mercados fervilhavam, as rotas comerciais se estendiam como veias pulsando sobre o continente. Tudo parecia estável, até que o silêncio começou a se espalhar de maneira quase imperceptível. Primeiro vieram os rumores. Portos que fechavam às pressas, caravanas que não retornavam, cidades que apagavam suas luzes antes do anoitecer. Depois, histórias ainda mais estranhas, contadas em voz baixa nas tavernas. Uma doença que surgia sem aviso, que se movia mais rápido do que qualquer exército, que atravessava fronteiras como se estivesse seguindo um mapa secreto. Algumas testemunhas falavam de inchaços negros que apareciam da noite para o dia. Outras, de febres que derrubavam homens fortes em poucas horas. Ninguém entendia. Ninguém queria entender. Mas algo avançava, invisível e voraz, aproximando-se de cada casa, cada vila, cada coração. E quando enfim a primeira onda chegou, ela não veio como uma tempestade. Veio como um sussurro. Um sussurro que anunciava que o mundo conhecido estava prestes a morrer. Porque antes da peste tomar vidas, ela tomou o próprio ar e mergulhou a Europa em um silêncio que jamais seria esquecido. O cofre que iremos abrir hoje é muito mais do que um vírus. É um trauma enterrado na memória da humanidade. Um capítulo silencioso e brutal que remodelou cidades, crenças, governos e até o próprio conceito de vida e morte. O navio que chegou sem vida. O primeiro sinal da catástrofe não veio de médicos, nem de monges, nem de mensageiros atravessando estradas empoeiradas. Veio do mar. Em outubro de 1347, quando o porto de Messina despertou com o barulho habitual de correntes, gaivotas e comerciantes preparando o dia, um navio apareceu na linha do horizonte. Era uma galé genovesa, robusta, rápida, veterana de longas rotas pelo Oriente. Mas havia algo errado nela. As velas estavam semi-rasgadas, o casco inclinado. Nenhum movimento no convés, nenhum aceno, nenhuma voz pedindo ancoragem. Quando o navio finalmente se aproximou do cais, o horror tornou-se impossível de ignorar. Os marinheiros estavam mortos. Alguns caídos sobre barris, outros enrijecidos perto das cordas, outros ainda jogados como bonecos contra o mastro. E os poucos que ainda respiravam exibiam sintomas que ninguém em Messina sabia nomear. Febre intensa, nódulos escuros nas axilas e na virilha, manchas violáceas que surgiam como queimaduras, espalhando-se pelo corpo em horas. O porto congelou. A população tentou expulsar o navio imediatamente, gritando para que ele fosse empurrado de volta ao mar. Mas era tarde demais. Bastava um toque, bastava um rato atravessando uma corda, bastava uma pulga entrando na cidade escondida no tecido de uma túnica. A morte já havia desembarcado. Crônicas da época descrevem a cena como uma embarcação enviada pelo próprio inferno. Não havia explicação lógica para um navio atravessar o Mediterrâneo quase inteiro sem tripulação viva para guiá-lo. Muitos acreditaram que aquilo era um presságio divino, outros que era feitiçaria. Mas os mais atentos perceberam algo ainda mais aterrorizante. Messina não era o primeiro porto a ser tocado. Rumores vindos do Mar Negro diziam que cidades inteiras tinham sido devastadas por uma doença que se movia rápido demais e matava rápido demais. Mas eram apenas rumores. Até aquele dia. Quando o navio foi empurrado de volta ao mar, a cidade acreditou estar segura. Acreditou que fechar as portas, erguer barricadas e rezar impediria que a morte avançasse. Mas ela já estava lá dentro, oculta nas docas, nas casas próximas ao porto, nos mercadores que, curiosos, tinham se aproximado demais, nas roupas, nas cargas, nas pragas que viajavam invisíveis. Em menos de uma semana, Messina se transformou. Os sinos das igrejas tocavam sem parar. As ruas eram varridas por carroças cheias de cadáveres. Famílias inteiras eram levadas com a mesma rapidez com que o navio havia chegado. O medo espalhou-se mais rápido do que a febre, mais fundo do que as manchas negras que surgiam na pele.
O navio amaldiçoado, como seria lembrado séculos depois, não trouxe apenas morte. Trouxe a primeira confirmação de que havia algo novo atravessando o mundo. Algo que não respeitava muros, fronteiras, crenças ou tratados. Algo que surgia em silêncio e deixava apenas corpos no caminho. E enquanto Messina sucumbia, ninguém imaginava que aquela embarcação perdida não era o início. Era apenas o primeiro capítulo do fim. A doença que se espalhava como sombra. A peste não caminhava. Ela deslizava, avançava como algo que não precisava de estrada, sol ou permissão. Depois de Messina, ela se espalhou pela Sicília como um incêndio silencioso, consumindo aldeias, portos e feiras antes que qualquer autoridade conseguisse entender o que estava acontecendo. Mensageiros tentavam avisar cidades vizinhas, mas chegavam tarde. Quando batiam às portas, a morte já estava sentada à mesa. Os sintomas eram tão brutais que pareciam desafiar a compreensão humana. Primeiro, febre alta, tão intensa que fazia os doentes delirar. Depois vinham os bubões, inchaços escuros nas axilas, virilha e pescoço, do tamanho de ovos, duros como pedra, latejando com uma dor que muitos descreviam como fogo correndo debaixo da pele. Em seguida surgiam manchas negras, como se o corpo estivesse apodrecendo enquanto ainda respirava. Em alguns casos, a peste atacava os pulmões. A tosse vinha acompanhada de sangue espesso, e quem respirava o mesmo ar já estava condenado. Cronistas medievais observaram algo que aterrorizou até os mais devotos: a rapidez. Em certas cidades, alguém saudável pela manhã não sobrevivia até o pôr do sol. Monges que registravam óbitos deixaram páginas inteiras em branco porque a morte avançava mais rápido do que a tinta. No relato de um frade florentino, uma única frase carregava a dimensão do horror: os vivos não tinham forças para enterrar os mortos. Na França, relatos falavam de cidades que perderam metade da população em semanas. Na Inglaterra, carroças percorriam as ruas, recolhendo corpos como se fossem lenha. Em Marsella, famílias inteiras eram encontradas abraçadas, todas mortas no mesmo instante, como se tivessem sido apagadas de uma vez só. O contágio parecia desafiar lógica. Não importava distância, fronteira ou isolamento. A doença se movia como sombra, invisível, mas presente. Atravessava o ar, escondia-se nas roupas, nos animais, nos navios, nas bagagens, nas pulgas que viajavam anônimas. O comércio, que até então unia o mundo medieval, tornou-se uma rede mortal que transportava a peste de mercado em mercado, de porto em porto, sempre rápida, sempre silenciosa. E quanto mais ela avançava, mais rumores surgiam. Alguns diziam que o ar havia sido envenenado, que miasmas negros desciam do céu ao anoitecer. Outros acreditavam que era castigo divino, punição por séculos de pecado. Havia quem jurasse ter visto estrelas mudando de cor, luzes estranhas no céu, presságios que anunciavam a chegada da praga. Mas entre todos os testemunhos, um se destacou pela lucidez e pelo terror. O do cronista Giovanni Boccaccio, que escreveu que a doença passava de homem para homem como fogo em palha seca, e que nenhum afeto humano era forte o bastante para quebrar esse ciclo. Mães abandonavam filhos, maridos, trancavam esposas, vizinhos recusavam ajuda. Não por crueldade, mas porque a própria sobrevivência dependia da distância. A peste não apenas matava. Ela transformava a Europa em um continente de suspeita, silêncio e medo. As ruas antes cheias tornaram-se desertos. As igrejas, abarrotadas de corpos. Os sinos tão constantes que se tornaram parte do próprio ar. E ainda assim, enquanto todos falavam da rapidez da doença, poucos percebiam algo ainda mais assustador. A peste se comportava como se tivesse vontade. Como se avançasse com propósito, escolhendo caminhos, cruzando mares e derrubando cidades inteiras com uma precisão quase matemática. Ela não era apenas um surto, era uma sombra em movimento. E estava apenas começando a se espalhar. As cidades que desapareceram. A peste não apenas atravessava fronteiras, ela apagava cidades, uma após a outra, como se riscasse o mapa medieval com a ponta de uma lâmina invisível.
Quando chegou a Florença, a cidade mais rica e iluminada da Europa parecia invencível. Em menos de 3 meses, perdeu quase 2/3 de sua população. Ruas antes abarrotadas de mercadores tornaram-se corredores vazios, onde apenas carroças negras circulavam, recolhendo corpos que ninguém mais tinha forças ou coragem de tocar. Veneza tentou resistir, fechou portões, interrompeu rotas marítimas, criou quarentenas, uma prática inédita, nascida do desespero. Mas não funcionou. Barcos continuavam chegando com tripulações inteiras mortas. Hospitais surgiam em ilhas distantes, isolados, onde os doentes eram levados para morrer longe do comércio. Ainda assim, a doença atravessou canais, atravessou máscaras, atravessou crenças. Na França, Avignon enfrentou algo ainda mais sombrio. A morte chegou tão rápido que cemitérios não deram conta. Covas coletivas foram abertas às pressas. Padres caminhavam entre cadáveres com tochas presas aos cintos, iluminando o suficiente apenas para reconhecer onde pisavam. Em certos dias, mais de 1000 corpos eram enterrados antes do pôr do sol. O Papa Clemente VI, sem saída, abençoou rios inteiros para que os mortos pudessem ser jogados neles. Um gesto que rompia qualquer tradição da Igreja. Há relatos de cidades onde a ordem social ruiu em questão de semanas. Em Estrasburgo, rumores de castigo divino levaram multidões ao desespero. Flagelantes percorriam as ruas se açoitando, acreditando que a autoflagelação traria misericórdia. Mas nada mudou. Em outras regiões, minorias foram perseguidas, judeus, estrangeiros, viajantes, transformados em culpados improvisados porque o medo exigia um rosto. E quando esse rosto era encontrado, cidades inteiras mergulhavam em caos religioso, violência e superstição. Em Londres, a peste chegou como um fantasma carregado pelos ratos que habitavam tavernas e docas. A população fugiu em massa para o campo, abandonando casas, bens, animais, tudo. Caminhos antes movimentados tornaram-se filas intermináveis de carroças, transportando famílias desesperadas. Mas não havia para onde ir. A doença sempre chegava primeiro. E quando uma aldeia parecia segura, algum viajante cansado trazia consigo a sombra que todos tentavam escapar. Registros falam de cidades onde o silêncio se tornou absoluto. Portões trancados, casas lacradas com tijolos para impedir saída ou entrada, guardas que se recusavam a tocar moedas de viajantes por medo de contágio. Em algumas regiões da Alemanha, sinos funerários tocavam tanto que autoridades mandaram silenciá-los. A população enlouquecia com o som constante da morte. O mais terrível, porém, foi o abandono. Há relatos de crianças deixadas em portas de igrejas porque pais estavam à beira da morte. Hospícios lotados com sobreviventes em choque, repetindo frases desconexas sobre ruas cobertas de corpos. Crônicas falam de cidades onde a única presença viva eram animais famintos vagando entre cadáveres. E então, algo que poucos esperavam aconteceu. Certas cidades desapareceram sem deixar praticamente registro. Não foram queimadas, não foram saqueadas, apenas morreram. Quando viajantes chegaram meses depois, encontraram portas escancaradas, mesas com comida apodrecida, janelas abertas e silêncio. Um silêncio tão profundo que parecia pertencer a outro mundo. A peste não destruía apenas vidas. Ela destruía memória, rotina, identidade. Cidades inteiras evaporavam, deixando para trás apenas a marca invisível de algo que havia passado por ali, com velocidade demais para ser compreendido e violência demais para ser esquecida. O continente começava a entender que a peste não era um surto, era um apagamento, um esvaziamento, um escoamento da própria Europa, a teoria do ar infectado e o medo do invisível. No século XIV, a Europa tentava compreender a peste com as ferramentas que possuía, e elas eram poucas. Não havia microscópios, não havia noção de bactérias, não havia entendimento sobre transmissão. O inimigo era invisível demais para ser nomeado. E quando a morte é invisível, o medo se torna infinito. Assim surgiram teorias que refletiam mais desespero do que ciência, mas que moldaram toda a resposta à pandemia medieval. A explicação mais aceita foi a dos miasmas.
A crença de que o ar carregava uma substância venenosa, uma poeira maléfica, um hálito tóxico que se espalhava com o vento. As pessoas acreditavam que respirar era perigoso, que o simples ato de abrir uma janela podia selar o destino de uma família inteira. Em Florença, cidadãos caminhavam com lenços perfumados, acreditando que aromas fortes podiam neutralizar o ar infectado. Em Paris, filas se formavam para comprar ervas queimadas em fogareiros improvisados. A fumaça, para muitos, era o único escudo entre a vida e o abismo. Outra teoria, igualmente poderosa, vinha dos céus. Astrólogos afirmavam que a conjunção de Saturno, Júpiter e Marte havia corrompido a atmosfera. Tratava-se de uma explicação tão complexa quanto reconfortante. Se o mal vinha das estrelas, então os humanos eram apenas vítimas de um cosmos caprichoso. A peste, assim, se tornava destino, e não falha humana ou fenômeno natural. Isso oferecia alívio para alguns e terror absoluto para outros. Afinal, como lutar contra planetas? Para boa parte da população, contudo, a explicação era ainda mais direta: punição divina. Sermões ecoavam nas igrejas vazias. Pregadores percorriam aldeias, alertando que a humanidade havia sido castigada pelos pecados. Procissões surgiam em cidades importantes. Grupos inteiros marchavam se açoitando, acreditando que a dor humana apaziguaria a ira celestial. E enquanto esses flagelantes sangravam pelas ruas, a peste os seguia. Sempre alguns passos atrás, sempre rápida demais para qualquer penitência. Foi nesse cenário de desespero que nasceu uma das figuras mais icônicas da história médica. O médico da peste, vestido com uma máscara de bico longo, túnica encerada e chapéu amplo. Para os olhos modernos, a imagem parece saída de um pesadelo. Para a época, era uma tentativa de criar uma barreira entre a vida e a morte. O bico da máscara era recheado com ervas aromáticas, lavanda, hortelã, cânfora, para filtrar o ar que se acreditava envenenado. A túnica era embebida em cera quente para impedir o toque da doença. O bastão usado pelo médico servia para manter distância dos pacientes, que muitas vezes já estavam condenados. Mas por mais assustador que fosse o visual dos médicos, ainda mais aterrorizante eram suas limitações. Alguns recomendavam sangrias, acreditando que remover sangue contaminado salvaria vidas. Outros prescreviam banhos em vinagre, purificação pelo fogo, isolamento completo ou até nada. Muitos morriam poucos dias após começar o trabalho. Às vezes, a própria máscara era vista como presságio. Quando um médico da peste cruzava a rua, janelas se fechavam, portas se trancavam e famílias inteiras faziam orações em silêncio. O medo do invisível moldou comportamento, crenças, rituais. Ele transformou cidades e redefiniu o que significava estar vivo em um mundo onde o ar parecia ser inimigo. A peste não tinha rosto, não tinha cheiro, não tinha forma. Era apenas presença. Uma presença que entrava pelas frestas, atravessava continentes e ocupava o espaço entre a respiração e o desespero. E enquanto o ar era acusado, enquanto estrelas eram culpadas e enquanto deuses eram invocados, a doença continuava avançando, silenciosa e imparável, como se nenhuma explicação humana fosse capaz de alcançá-la. Porque, naquele século, a Europa ainda não tinha entendido que a peste não vinha do céu, nem da terra. Ela vinha de algo muito mais íntimo e muito mais mortal. O próprio mundo invisível que sempre existiu ao redor dos humanos, e que eles ainda não sabiam ver. Quando o mundo perdeu a fé. À medida que a peste se espalhava como uma sombra sobre a Europa, não era apenas a vida humana que desaparecia, era a própria estrutura do mundo medieval. Instituições que pareciam inabaláveis começaram a ruir. As certezas desmoronaram, e pela primeira vez em séculos, milhões de pessoas olharam ao redor e perceberam que nada, absolutamente nada, oferecia proteção contra aquilo que caminhava pelas ruas, pelos portos, pelas aldeias. A fé, que sustentava a ordem do período, entrou em colapso. O primeiro abalo veio quando a Igreja, pilar absoluto da vida europeia, se mostrou incapaz de controlar ou explicar a doença. Bispos fugiram. Padres abandonavam distritos inteiros.
Túmulos eram cavados sem rituais e milhares morriam sem extrema unção. Um detalhe que aterrorizava uma sociedade profundamente religiosa. Quando os sacerdotes começaram a morrer aos montes, muitos interpretaram como um sinal de que até Deus havia virado o rosto. A confiança desmoronou. Igrejas antes lotadas ficaram vazias e sermões que falavam em pecado público foram substituídos por silêncio e portas trancadas. Esse vazio espiritual abriu espaço para teorias que buscavam culpados, e o medo, quando não encontra respostas, procura alvos. Assim começaram os massacres. Minorias religiosas, sobretudo comunidades judaicas, foram acusadas de envenenar poços, conspirar com forças sombrias ou trazer a doença de propósito. Em cidades como Estrasburgo e Basileia, milhares foram queimados vivos em praças públicas. Em outras regiões, aldeias inteiras foram expulsas, apedrejadas ou exterminadas sem julgamento. Eram respostas irracionais, mas perfeitamente compreensíveis, num mundo onde todos se sentiam abandonados pelo céu e ameaçados pela terra. A violência não parou ali. Grupos de flagelantes percorreram a Europa, cada vez mais numerosos, se açoitando em transe coletivo, acreditando que o sofrimento voluntário aplacaria a ira divina. Mas, conforme marchavam, deixavam rastros de pânico e divisão. Cidades tentavam expulsá-los, enquanto seguidores fanáticos destruíam propriedades e aterrorizavam vilarejos. A ordem política quase colapsou. Reis adoeciam, nobres fugiam para castelos isolados, conselhos urbanos se dissolviam por falta de sobreviventes. Em muitos lugares, a lei simplesmente desapareceu. Roubo, invasão, assassinato. Tudo aumentou, não pela maldade humana, mas pela ausência completa de controle. E então veio o impacto econômico. Com metade da força de trabalho morta, colheitas apodreceram nos campos, oficinas fecharam, portos ficaram vazios. A fome abriu outra ferida no continente. Mas, paradoxalmente, essa devastação também plantou a semente de uma nova Europa. Os poucos sobreviventes passaram a ter mais valor econômico, salários aumentaram, servos começaram a exigir direitos, estruturas feudais enfraqueceram. Foi a morte em escala continental que, involuntariamente, preparou o terreno para o renascimento social e cultural dos séculos seguintes. Mas enquanto isso acontecia, o terror era absoluto. Famílias arrastavam corpos pelas ruas, sinos tocavam sem parar, e cidades inteiras eram abandonadas na esperança desesperada de escapar. Esperança que raramente se cumpria. Não havia fronteira, muro ou oceano que conseguisse deter o avanço da peste. Assim, o continente assistiu ao impossível. Povos que antes confiavam no divino, nos governantes, nos médicos, nos sistemas de justiça e nas tradições, perderam tudo de uma só vez. A Europa não perdeu apenas vidas, ela perdeu o próprio alicerce espiritual e social que a sustentava. E, naquele momento, pairou a sensação de que a humanidade havia sido deixada sozinha diante do abismo. De que o mundo, por um instante terrível, havia esquecido de acreditar em si mesmo. A segunda e terceira onda. A morte volta. Quando a Europa finalmente começou a respirar após a devastação inicial, havia uma esperança frágil de que a pior tragédia da história humana tivesse ficado para trás. As cidades reconstruíam suas rotinas, mercados reabriam, sinos voltavam a tocar por motivos menos sombrios. Mas a peste negra não era um evento isolado. Era um ciclo. Um ciclo que se comportava como algo vivo, inteligente, paciente. E quando julgou que o continente havia esquecido o suficiente para baixar a guarda, ela voltou. A segunda onda surgiu poucas décadas depois, como um fantasma retornando ao local onde deixara sua sombra. Começou de forma discreta. Pequenas vilas relatando febres súbitas, portos percebendo mortes inexplicáveis entre marinheiros, rumores que se espalhavam mais rápido do que a doença. Quando perceberam, era tarde demais. A peste tinha regressado com a mesma ferocidade, mas com um detalhe mais cruel. Agora, a Europa conhecia seu nome, sua forma e sua velocidade. E mesmo assim, nada pôde fazer. Alguns cronistas da época descrevem a sensação de terror absoluto
ao ver que a doença ignorava fronteiras, montanhas, estações e muros reforçados. Uma geração inteira que havia sobrevivido à primeira onda assistiu, impotente, à repetição do horror. Pais enterravam filhos e filhos enterravam pais. Um ciclo tão brutal que muitos acreditaram se tratar de um castigo renovado. A igreja, ainda fragilizada, não conseguiu conter a fuga de fiéis. Reis ordenavam quarentenas, mas a doença avançava como sombra líquida entre frestas invisíveis. O impacto psicológico foi devastador. Se a primeira onda havia destruído a fé na ordem, a segunda destruiu a esperança. Afinal, como se luta contra algo que retorna sem motivo, sem lógica, sem intervalo suficiente para o mundo se recompor? Em muitos relatos, a peste parecia escolher seus momentos como se estivesse observando a humanidade, esperando que ela relaxasse, que esquecesse, que reconstruísse o suficiente para sofrer novamente. Mas o pior ainda estava por vir. No século XVII, a terceira grande onda atingiu a Europa, e esta foi ainda mais agressiva. Londres, por exemplo, sofreu uma epidemia tão intensa em 1665 que mais de 100 mil pessoas morreram em poucos meses, quase um quarto da população. Diários da época descrevem ruas vazias, casas marcadas com cruzes vermelhas, e o som dos carroceiros gritando "Traga seus mortos", ecoando diariamente. Era como reviver séculos de trauma em um único verão. Os padrões começaram a chamar atenção. Surtos surgiam em intervalos estranhamente regulares, seguindo rotas marítimas, estações específicas e mudanças climáticas. Alguns estudiosos modernos acreditam que o ciclo da peste nunca terminou. Apenas se transformou, adaptou-se, encontrou novos reservatórios e hospedeiros. A doença parecia aprender, mutar, observar. O ritmo das ondas sugeria algo mais profundo. A peste não vinha e ia. Ela permanecia, oculta, esperando o momento certo. E esse momento sempre chegava. Crônicas do Oriente Médio, da Rússia, da Índia e do norte da África mostram que as ondas nunca foram exclusividade da Europa. Eram globais, recorrentes, insistentes. Uma inteligência silenciosa guiava a doença? Um ciclo ecológico complexo? Ou algo ainda não compreendido? Algo que permanece ativo? O fato é que a peste não desapareceu depois do século XIV. Ela retornou dezenas de vezes, em centenas de cidades. Em intervalos irregulares, mas frequentes o suficiente para lembrarmos de sua presença. A cada século, ela deixava uma marca, como se estivesse cobrando novamente aquilo que havia deixado incompleto. E essa é a verdade mais assustadora sobre a peste negra. Ela nunca terminou. Ela apenas mudou de rosto, de ritmo, de nome. Mas seu ciclo, seu padrão de retorno, continua acessível nos registros como uma pulsação sombria escondida sob a história humana. A morte não foi embora. Ela só aprendeu a esperar. O legado sombrio que a ciência confirmou tarde demais. Por séculos, a peste negra foi lembrada como uma tragédia medieval, um horror distante, quase simbólico. Mas conforme a ciência avançou, descobriu-se que o que devastou 1/3 da humanidade não era apenas um capítulo encerrado. Era um organismo ainda vivo, silencioso, adaptado e paciente. A revelação começou no fim do século XX, quando equipes de geneticistas extraíram material biológico de esqueletos enterrados em valas comuns da época da peste. Dentro de ossos frios, protegidos por séculos de silêncio, encontraram o DNA do assassino, Yersinia pestis. A análise inicial deveria ter encerrado o mistério, mas ao contrário, abriu portas para perguntas ainda mais perturbadoras. O genoma da bactéria medieval mostrou mutações específicas, ausentes em cepas modernas, que poderiam explicar a letalidade absurda da época. Era como se a peste do século XIV tivesse sido uma versão aprimorada, mais agressiva, mais rápida, mais eficiente. Uma variante de pesadelo. O mais inquietante? Nada impedia que mutações semelhantes surgissem novamente. Ali, na frieza dos laboratórios, a ciência percebeu que a peste negra não era um fantasma do passado. Era uma ameaça adormecida. O segundo choque veio quando pesquisadores mapearam reservatórios naturais da bactéria.
Acreditava-se que a peste estivesse confinada a roedores específicos da Ásia Central. Mas estudos modernos revelaram algo muito maior. A bactéria sobrevivia em dezenas de espécies, em múltiplos continentes, movendo-se silenciosamente entre ecossistemas como quem troca de esconderijo. A peste nunca sumiu. Ela apenas encontrou lares onde os humanos não costumam olhar. Velhos desertos, florestas remotas, montanhas isoladas, todos abrigavam bolsões da antiga assassina. E então veio a descoberta que mudou tudo. Amostras recentes mostraram que Yersinia pestis continua em constante mutação, adaptando-se ao clima, ao ambiente, a hospedeiros diferentes. A história que a humanidade repetia, a de que a peste havia sido vencida por avanços médicos, tornou-se uma meia-verdade. A ciência percebeu, tarde demais, que nunca houve uma vitória definitiva. O que houve foi um recuo temporário, um armistício silencioso com um inimigo que não pensa, não negocia, não esquece. Estudos epidemiológicos encontraram padrões que lembravam de maneira assustadora as antigas ondas medievais. Surtos esporádicos no Oriente Médio, na África, nas Américas, sempre surgindo após longos períodos de silêncio, sempre seguindo mudanças climáticas, migrações de roedores, alterações ambientais. Cientistas começaram a perguntar com receio: a peste negra tinha um ciclo? Um ritmo natural? Algo semelhante às marés, às estações, aos movimentos profundos da Terra? O que era mito medieval tornou-se hipótese científica. E com isso, veio a conclusão mais desconfortável. A peste não foi um evento histórico isolado. Foi um fenômeno ecológico recorrente. Uma dança mortal entre bactéria, ambiente e humanidade. Descobriu-se, inclusive, que parte da população europeia moderna carrega mutações genéticas que só existem por um motivo: os sobreviventes da peste negra. A doença moldou nosso DNA, nossa imunidade, nossa demografia. Ela alterou a história humana de dentro para fora, imprimindo suas marcas até nas gerações que nunca a viram. Mas o legado mais sombrio não está nos ossos antigos nem nos genes modernos. Está na constatação de que a peste ainda está aqui, viva, circulando discretamente por regiões remotas, esperando condições ideais. E com um planeta em mudança, com ecossistemas sendo destruídos e espécies migrando para áreas urbanas, muitos epidemiologistas afirmam que não é questão de se, mas de quando. A ciência confirmou tarde demais algo que o terror medieval já sabia. A peste nunca foi uma lembrança, foi e é uma presença. Um eco biológico que acompanha a humanidade como uma sombra antiga, silenciosa e paciente. E como toda sombra, ela se move quando a luz muda. Há histórias que pesquisamos, e há histórias que nos observam de volta. A peste negra é uma delas. Não é apenas um evento distante perdido nos livros, é um lembrete incômodo de como a vida humana pode desmoronar em silêncio, sem aviso, como uma chama que se apaga antes que alguém perceba o frio chegando. Ao revisitar esses registros, percebemos que não herdamos apenas os sobreviventes, herdamos também o medo, a fragilidade, a ideia de que a civilização é mais fina do que imaginamos. Cada manuscrito, cada carta, cada testemunho medieval carrega o mesmo fio. Ninguém entendeu o que estava acontecendo até ser tarde demais. E é aqui que o cofre que abrimos hoje se torna mais do que um vírus, mais do que uma praga. Ele revela algo sobre nós. Sobre como repetimos padrões, como procuramos culpados quando deveríamos procurar respostas. Como fechamos portas achando que elas vão nos proteger do que já está do lado de dentro. A peste expôs reis e camponeses da mesma forma. Derrubou certezas, quebrou estruturas, reescreveu mapas. Ao olhar para trás, não estamos apenas estudando uma tragédia antiga. Estamos olhando um espelho desconfortável. Porque a pergunta que atravessa os séculos é sempre a mesma. Aprendemos alguma coisa? Ou apenas esperamos a próxima sombra chegar? O eco de uma morte que ainda respira. A peste negra não terminou no século XIV. Terminou apenas a parte que podemos contar. O que ficou para trás é mais profundo. Um eco que atravessa gerações, lembrando que a humanidade sempre viveu lado a lado com forças invisíveis que não controla. A praga mudou o mapa,
derrubou impérios, remodelou crenças e, ainda assim, permaneceu como uma sombra adormecida, esperando. Cada avanço da ciência revelou que a bactéria nunca desapareceu totalmente. Apenas recuou, silenciosa, aninhada em reservatórios naturais que carregam o passado dentro do presente. O que a história revela é inquietante. Não foi apenas uma doença. Foi um divisor de mundos. Um limite entre a arrogância humana e a realidade brutal de que não somos donos da Terra. Somos hóspedes. E, às vezes, hóspedes frágeis. Quando caminhamos pelas cidades modernas, cheias de luz, tecnologia e certezas, esquecemos o quanto já estivemos ajoelhados perante algo que não conseguíamos ver. Mas esse esquecimento não apaga o risco. Ele apenas o silencia. Então a pergunta final permanece, pairando como o ar pesado antes da tempestade. E se a peste nunca tiver ido embora? E se apenas estiver esperando o próximo erro, o próximo inverno, o próximo navio? Aqui, no cofre azul, nós apenas abrimos a porta. O eco continua lá fora,